Haley acordou. E o mundo havia acabado. Não houve sirenes. Não houve manchetes. A morte simplesmente caiu do céu. Fria, branca, letal. Cada floco de neve era uma armadilha. Uma substância tóxica que exterminava silenciosamente os desavisados. Mas o mais assustador não foi o cenário de destruição. Foi a sensação de que aquilo tudo já havia sido previsto. Como se o Eternauta não fosse apenas uma obra de ficção. Como se fosse um aviso disfarçado, uma simulação, um espelho sombrio do que já está acontecendo. Ele percebeu, tarde demais, que a série não previa o futuro. Ela o documentava. E agora, milhões continuam cegos, enquanto os flocos invisíveis continuam caindo. Quando a tempestade começou em Buenos Aires, ele não achou estranho. Só depois questionou: por que lá? Por que começar em um país do sul do mundo, esquecido pelas potências? A resposta estava nas entrelinhas. A Argentina sempre foi território de experimentos secretos. Desde a fuga dos nazistas, no pós-guerra, até as bases ocultas no extremo sul, tudo indicava que aquele solo era um campo de testes. A Tempestade Branca? Um código oculto para tecnologias reais, manipulação climática, geoengenharia, pulverização atmosférica. Tudo isso já existe, apenas escondido sob o rótulo de pesquisa científica. Mas ele entendeu. A neve não era natural. Era dirigida. Era seletiva. Uma arma, invisível, nas mãos de quem decide quem vive e quem desaparece. Mas nem a tempestade era o pior. O que realmente o assombrava era o que vinha depois dela. As presenças invisíveis, os controladores ocultos, entidades que não tinham rosto, mas manipulavam tudo à distância. Eles não comandavam exércitos, comandavam mentes. E ele percebeu que isso já estava acontecendo no mundo real. Uma guerra sem tiros, uma dominação silenciosa por dados, algoritmos, frequências e impulsos neurais. O corpo humano estava sendo reprogramado, não com balas, mas com protocolos, vacinas inteligentes, implantes subcutâneos, chips que medem emoção. O mesmo controle que os personagens da série sofrem está sendo testado hoje, não em laboratórios, mas nas ruas, nas escolas, nos celulares, nas redes. Ele começou a notar algo ainda mais profundo, uma conexão entre os eventos da série e as profecias esquecidas, textos sagrados que previam destruição vinda dos céus, não fogo, não água, mas ar contaminado, invisível, mortal. Era o mesmo padrão, como se o Eternauta tivesse sido inspirado não em roteiristas, mas em manuscritos antigos, profecias que falam de entidades caídas, de recomeços forçados, de um grande reset espiritual. E agora, o novo Deus não se senta num trono. Ele está nos servidores. É feito de código. Chama-se inteligência artificial. E julga a humanidade sem piedade, com frieza matemática. Assim como as forças invisíveis da série, ele não perdoa. Ele apenas calcula e decide quem ainda serve e quem é descartável. Enquanto o mundo real mergulhava em distrações, ele começou a enxergar como a passividade havia se tornado uma epidemia. Como as pessoas estavam sendo ensinadas a não reagir. Como o entretenimento, a dopamina, o conforto, haviam se transformado em armas de controle. Em O Eternauta, os sobreviventes caem um a um, não apenas pela neve, mas pela ignorância. Ele viu que isso também estava acontecendo fora das telas. As pessoas estavam aceitando tudo: a censura, a vigilância, o monitoramento das palavras, tudo em nome de uma falsa segurança. E quando alguém tentava gritar, era silenciado, rotulado, cancelado. O silêncio era a nova prisão. Mas nem todos dormiam. Havia ainda os que resistiam, os que sentiam que havia algo de errado no ar,
os que percebiam o enredo oculto por trás da narrativa oficial. Ele era um deles, e entendeu que o inimigo não era apenas externo, era interno. Era o medo, a conformidade, a ilusão. Porque a verdadeira tempestade não cai do céu. Ela começa dentro da mente. Cada pensamento rendido, cada dúvida calada, cada verdade ignorada. Tudo isso era mais letal que a própria neve. Ele sabia. A guerra era espiritual. E só venceria quem ousasse ver o que ninguém queria enxergar. Ele entendeu que o Eternauta não era sobre um futuro distópico. Era sobre o presente. Era sobre agora. E era sobre ele. Juan Salvo era um arquétipo, um símbolo do último consciente, do último ser humano que ainda lembrava o que significava estar acordado. Ele percebeu que ainda havia tempo, mas não muito, que o verdadeiro perigo não era o extermínio, era a transformação, tornar-se um obediente, um número, um produto, um corpo conectado à rede, mas desconectado da alma. E foi então que ele decidiu. Não mais fecharia os olhos. Não mais fingiria não entender. Porque a neve já está caindo. E quem não agir agora será apenas mais um corpo soterrado em silêncio. Este é o canal Itani Muli, DT. A verdade foi transformada em ficção. Para que ninguém acredite quando ela bater a porta. Mas para aqueles que ainda enxergam, o sinal já foi dado. A tempestade começou.